Segundo Reis, capítulo 1. Acasias era filho de Acabe, com Jezabel. Olha a família que ele teve. Eu pergunto para você, o que é que Acabe pôde ensinar para Acasias? Se ele não era cristão de verdade, ele era um crente fronteiriço, como o profeta diz. E a mãe de Acasias foi Jezabel. Todos nós sabemos quem foi Jezabel na Bíblia. Por isso que eu digo para você, nós temos que saber o que nós vamos ensinar aos nossos filhos. Mas para que você ensine seu filho corretamente, você tem que ter uma atitude também de cristão. Senão, o que é que você vai passar para ele? Olha a atitude de um homem que não pôde aprender com seu pai. Vamos lá. Segundo Reis, capítulo 1, versículo 1. E depois da morte de Acabe, Moabe se revoltou contra Israel. E caiu Acasias pelas grades de um quarto alto que tinha em Samaria. E adoeceu. Ficou doente, né? E enviou mensageiros e disse-lhes: ide e perguntai a Baal Zebube, Deus de Ecrom, se sararei desta doença. Ora, meus irmãos, tinha profeta em Israel. E o profeta era Elias. Mas aonde Acasias aprendeu a consultar Baal? Com a mãe dele. A mãe dele que ensinou isso para ele. Ele não teve condições de discernir, tem um profeta. Não. Ele foi pelo que a mãe ensinou. Venham cá vocês dois. Vão lá em Ecrom e perguntem para Baal Zebube se eu vou ficar bom, ou se eu vou sarar ou não. Mas Deus é Deus. Versículo 3. Mas o anjo do Senhor disse a Elias, o tisbita: levanta-te, sobe para te encontrares com os mensageiros do rei de Samaria. E diz-lhes: porventura não há Deus em Israel, para ides consultar a Baal Zebube, Deus de Ecrom? E por isso assim diz o Senhor: da cama que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. Então Elias foi embora, nem deu, só virou as costas e foi embora. Deu o recado do Senhor. E os mensageiros voltaram para o rei, e ele lhes disse: que há que vocês que voltastes? Eles disseram: um homem nos saiu ao encontro, e nos disse: ide e voltai para o rei que vos mandou, e dizei-lhe: assim diz o Senhor, porventura não há Deus em Israel, para que mandes consultar a Baal Zebube, Deus de Ecrom? Portanto, da cama que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. E ele lhes disse: qual era o trajo do homem que veio ao encontro e vos falou estas palavras? E eles disseram: era um homem vestido de pelos, e com os lombos cingidos de um cinto de couro. Então ele disse: é Elias o tisbita. Então ele conhecia. Então ele sabia quem era. Mas na hora de consultar, não teve coragem de ir ao profeta do Senhor. No capítulo 5, algumas páginas depois, vamos lá. E a Bíblia diz: e Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este varão homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram presa uma menina, uma mocinha. Mas essa mocinha foi presa, levada cativo. Mas o que? O pai e a mãe ensinaram quem era o Deus de Israel para ela. Olha a grande diferença. O Acasias, um rei, não sabia discernir, mas aquela mocinha, oh felicidade, não diz o nome dela, mas ela sabia quem era Deus e sabia quem era o profeta que estava em Israel. Olha a diferença. E quando ela olhou, que ficou ao serviço da mulher de Naamã e ficou olhando a dificuldade do seu patrão, a tristeza do seu coração, um homem valoroso, um homem que, grande soldado, grande guerreiro, porém leproso. Mas ela disse à sua senhora, um dia ela chamou a sua senhora e falou baixinho: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Você está percebendo a diferença? O Acasias diz: vai lá em Baal Zebube, pergunta se eu vou sarar. Ora, quem é Baal Zebube? Mas a palavra saiu do Senhor: não precisa nem ir a Baal Zebube, tu nem vais descer na tua cama, tu vais morrer. Mas aquela mocinha era diferente. Ah, se o meu Senhor chegasse lá em Samaria, lá tem um profeta.
E se ele encontrar com esse profeta, essa lepra sai dele, com certeza. E todos nós sabemos o que aconteceu. Naamã vai ao encontro de Eliseu. Eliseu prescreve a receita. Naamã toma o remédio e a lepra some de Naamã e ele volta curado para sua terra.